Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Título da nossa aula de hoje, lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, ou seja, a salvação que Jesus ganhou para nós na cruz do Calvário, teve e tem, nos dias atuais a qual vivemos, a ação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Quero convidar você, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever. É muito simples, muito rápido e fácil, e você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus e não custa nada para você. Ao receber este link, clique para ele abrir. Quando ele abrir, ao lado dele vai estar em vermelho e indicando para que você clique em cima. Você fazendo isso, você estará inscrito. Você pode também tocar o sininho para receber notificações dos vídeos que fazemos toda semana da Escola Bíblica ou uma outra mensagem. Pode também dar o link e deixar um comentário se assim você quiser. Você pode também compartilhar com os seus amigos e com os irmãos em Cristo Jesus e pedir para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Antes de entrarmos à aula, de fato, quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. Números, capítulo 11, versículo 17. O Espírito Santo exerce também a função de juiz. 1 Samuel 16, 14. O Espírito Santo reprova desobediência. 1 Coríntios 6, 11. O processo da salvação é realizado em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. O penhor do Espírito é a garantia da nossa herança. Filipenses 3, 3. A verdadeira adoração cristã é no Espírito Santo. Tito 3, 5. Fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode transformar o coração do homem e da mulher pecadores na limpeza e graça e misericórdia através da sua ação. Nosso textual está baseado em Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática diz: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã, ou seja, até o dia que ele entregará a noiva no arrebatamento da igreja ao noivo, ao Senhor Jesus. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso paracleto, que veremos aqui, é o nosso consolador, é aquele que veio para ficar conosco, para estar conosco e ficará aqui até o dia do arrebatamento da igreja. Ele é o amigo do noivo, né? Para quem já estudou os casamentos antigos, sabe muito bem quem é o amigo do noivo. Texto de base para a nossa aula de hoje, João, capítulo 16, versículo 7 ao 13, que nos diz assim a palavra de Deus: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo,
porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em todas as verdades, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e vos anunciar o que há de vir. Então, o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Paracleto, o amigo do noivo, é o que nos ensina tudo aquilo a qual Jesus não podia explicar naquele momento. Na aula desta semana, estaremos diante de um assunto glorioso: a atuação do Espírito Santo no plano divino de redenção. A cada época da história, a igreja é tentada a deixar a dependência do Espírito Santo para experimentar métodos secularizados que não glorificam a Deus. Esse fenômeno ocorreu no período antigo, no médio, no moderno e ocorre hoje, em nossos dias, no contemporâneo. Pessoas, que acham que a ação do Espírito Santo era para o passado, que hoje o Espírito Santo não atua mais, como os unicistas, que tiram, a terceira pessoa da Trindade para colocar os seus achismos, ou aqueles que acham que descobriu o ovo, aqueles que acham que descobriu a roda, que a sua forma de ganhar o pecador, de evangelizar é a melhor, só que nunca chegará perto da ação de convencimento que só o Espírito Santo tem para transformar o homem e a mulher pecador em salvos, lavados e remidos pelo precioso sangue do Cordeiro. Aprendemos na lição passada que o Espírito Santo, e agora, aprendemos na lição passada quem era o Espírito Santo. Agora, vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não vos deixaria órfãos, quando ele se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. É assim que a igreja marcha triunfante. É assim que a igreja vence o pecado, com a ação, do Espírito Santo dia após dia na nossa vida. A igreja se triunfa contra o mundo, contra o diabo. Tópico 1. O Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. O Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho, ou seja, a ação da Trindade salvando o homem e a mulher pecadoras. A promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pode ser conferido por você na sua Bíblia. Deus anunciou diversas vezes e diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Romanos, capítulo 1, versículo 2. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Isaías 32:15, 42:1-2 e ainda Isaías 61, versículo 1. Ou seja, os profetas, pelo Espírito de Deus, anunciou a vinda de Jesus, mas também anunciou, a gloriosa vinda do Espírito Santo. Só os unicistas não conseguem compreender este fato com as suas falsas teologias de degeneração, de diminuição do Espírito Santo, da terceira pessoa da
Trindade. E também isto foi confirmado sobre a vinda do Espírito Santo no Novo Testamento. Mateus, capítulo 12, versículo 18, Lucas 4, 18, 21. A salvação é a plenitude do Espírito. São anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Isaías 44, 3, Joel 2, 28, 32, né? Que é a grande promessa do derramamento do Espírito Santo, que começou a ser efetuado, né, em Atos capítulo 2, mas não parou. Eu não sei se você já notou, mas o livro de Atos dos Apóstolos é o único que não termina com amém, ou seja, a ação do Espírito Santo não acabou no dia de Pentecostes, não acabou em Atos, ela continua na minha vida e na sua vida. Você pode ser o próximo capítulo do livro de Atos, usado pelo Espírito Santo. Na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste, a qual os fatos nos mostrará agora com mais detalhe. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacidade de pessoas para obras específicas, como as de profeta, Números capítulo 12, 6, ou a de liderança, Juízes 6, 34 e 1 Samuel 16, 13, ou ainda outras funções a qual o Espírito Santo levantava pessoas específicas para exercer cargos, ações, trabalhos específicos, como, por exemplo, habilitações espirituais, lógico, revelações, milagres e também aptidões individuais artísticas, como dos que construiu, né, a arca, dos que construíram todos os ornamentos conforme Deus havia dado a Moisés. Podemos citar um deles, né, Bezaleel, um dos artifícios da construção. E também podemos ver a ação do Espírito Santo na ação militar ou na política. Você pode conferir isso em Juízes 3, 10 e Zacarias 4, 6, 7. Tanto na política como na ação militar, o Espírito Santo também atuava para ajudar no Antigo Testamento. Agora já a promessa do Consolador no Novo Testamento, no atual momento que nós vivemos como a igreja do Senhor Jesus nessa terra. A vinda do Consolador está associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Atos 2, 32, versículo 33. Jesus disse que também tinha muitas coisas para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador, que logo mais veremos a obra específica desse Consolador. Uma das mais belas definições acerca da palavra promessa e esperança, que se fundamenta em algo concreto e aparente. A promessa do Espírito Santo foi concretizada nas Escrituras e ao longo da história da igreja. Ainda hoje, milhares de pessoas experimentam dia após dia a doce presença do Espírito Santo. Agora, neste momento que eu estou falando sobre o Espírito Santo, ele está me impulsionando a te garantir que ele atua através da minha vida e pode atuar através da sua vida também. A promessa do Espírito Santo ainda é real e está disponível a quem crê e a quem buscá-la. Ou seja, se você quiser, agora mesmo, o Espírito Santo pode
tomar a sua vida. Tópico 2. O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Dele quem? Para testificar de Jesus. Essa é a grande função da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo, com o Filho. O termo grego parakletos vem da preposição para, ao lado de próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, vai vendo aí os nomes, do Espírito Santo, ajudador e paracleto. Este vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes refere-se ao Espírito Santo. João 14:16, 26:15 e 16:7. E uma ao Senhor Jesus, traduzida por advogado em 1 João, capítulo 2, versículo 1. A ideia de paracleto é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Alguém que consola, mas veremos com mais detalhe agora. O ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. João capítulo 14, versículo 16. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. João 6,45. O ensino era parte do ministério de Jesus. Mateus 4:23, 7:29. De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Enviar outro Consolador, como disse o autor, pastor Ezequias aqui, outro é alguém da mesma espécie, ou seja, a ação do Espírito Santo era a mesma ação de Jesus. Consolar, salvar, redimir a humanidade pecadora. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Esse é o Espírito Santo. Esse é a terceira pessoa da Trindade. Esse é o nosso ajudador, o nosso auxiliador, aquele que está ao nosso lado, aquele que ficará aqui até o arrebatamento da igreja, pois a grande responsabilidade do amigo do noivo, a grande responsabilidade do Espírito Santo, a grande responsabilidade do Consolador, Jesus disse, é entregar a noiva a ele no dia do toque da trombeta. O ajudador, a versão revisada de Almeida, traduz paracleto por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada, como eu disse, quando será no arrebatamento da igreja ou quando descermos à sepultura, Isso para cada um individualmente, mas para aqueles que estiverem vivos até a vinda do Senhor Jesus, ele estará conduzindo aos ares e entregando ao Senhor Jesus a igreja vitoriosa.
Então, ele é o que nos ajuda em toda a fraqueza. Romanos 8, 26. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26, parte B. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Não é lógico. Para se lembrar, né, precisa-se ter visto. É por isso que eu não acredito no falso ensino da congregação cristã e de alguns antes a teologia que diz que não precisamos estudar, que o Espírito Santo fará lembrar. Mas fará lembrar do quê? Se eu não estudei, se eu não me formei, se eu não pesquisei. Você confiaria a sua vida a um médico que não fez medicina? Você confiaria o tratamento do seu dente a um dentista que não fez odontologia? Eu não confio a minha vida de homem, de servo, de alguém que irá aprender com alguém que não teve a humildade para sentar e aprender. É por isso que o grande slogan da Assembleia de Deus, primeiro nós sentamos, aprendemos e depois levantamos para ensinar. Mas há uma corrente teológica, diabólica, que diz que você não precisa estudar, que você não precisa fazer teologia e que você não precisa estudar a Bíblia, que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo. Mas não tem lógica, como será dito agora aqui pelo pastor Ezequias. Só podemos lembrar de algo que vimos, ouvimos, né? Não há forma mágica. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Ou seja, você já estudou aquilo. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. Ao contrário, precisamos estudar para lembrar. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem de se preparar para fazer a obra de Deus. Grande mentira do diabo. Se você quer ser homem de Deus, mulher de Deus, estude, leia a Bíblia, participe da escola bíblica, faça teologia, faça mestrado, faça doutorado se você puder. Leia livros e livros. Não se acomode a sua mente. Para você ser um bom advogado, você tem que entender das leis, você tem que estudar. Para você ser um bom mecânico, você precisa estudar. Para você ser um cientista, você precisa estudar. Para você ser um grande economista, você precisa estudar finanças. Porque só na questão da Bíblia você acha que você não precisa estudar. Ao contrário, é aí que você precisa se aprofundar. Para quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo encherá de sabedoria e você falará a palavra de Deus ao mundo. Uma das verdades ensinadas pelo Espírito Santo é que não podemos recitar uma forma mágica do tipo, como muitos fazem hoje, né? Há aí uma corrente diabólica, né? Dos pregadores modernos que diz: eu amarro Satanás, amarro minha mente, amarro minha carne. Amarra nada. Você tem que expulsar no nome de Jesus. Jesus nunca mandou ninguém amarrar o diabo. Ele falou: em meu nome expulsarão os demônios. Chega de amarra, amarra, amarra. Mande esse demônio, esse diabo para longe, para o inferno, que é o lugar dele. Agora, Espírito Santo, creio que os pensamentos e a palavra que se segue vêm de ti. Não nos é lícito usar encantamento para submeter Deus à nossa vontade. João domesta a igreja. Provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. Há aí uns falsos profetas e uns crentes meninos, né? Que acham que a gente não pode julgar, né? Que ele pode fazer o que ele quer, que ele pode falar o que ele quer e ele está acima, é o patamar. Se você falar alguma coisa, você está julgando. Para de frescura, não tem julgamento. A Bíblia mandou nós provar os espíritos. A Bíblia manda nós julgar,
para ver se aquela pessoa que está falando é pelo Espírito de Deus ou pelo espírito do mundo, do diabo. Significa que devemos permitir ao Espírito Santo da verdade orientar-nos e nos também dar a tarefa de interpretar a palavra de Deus e testá-las pela a Escritura, os nossos pensamentos e de outras pessoas. Porque tudo que falamos de profecia ou da palavra, ela tem que ser corrigida e doutrinada dentro da Bíblia. Deixemos o achismo, deixemos a nossa opinião e deixamos que o Senhor fale conosco pela sua palavra. Há perigos genuínos nesse assunto, quando alguns dizem que você não pode julgar por não conhecerem a verdade. Certo autor reivindicou na capa de seu livro predições 100% corretas das coisas do porvir. Mentira do diabo. Ninguém pode prevenir as coisas 100% corretas. A tarefa do leitor, com a ajuda do Espírito Santo, é seguir o exemplo dos bereanos, que o próprio Espírito recomenda através da palavra de Lucas. Quem eram os bereanos? Eram estudantes que examinavam as Escrituras para ver se o que Paulo estava falando era verdade. Agora os crentes mimimi de hoje, os crentes dodói, os crentes açúcar, acham que você não pode julgar quando ele está pregando ou quando ele está profetizando ou ensinando. O Espírito recomenda através da palavra de Lucas, e eles persistiam examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Isso era verdade o que Paulo estava falando. Nós precisamos hoje de crentes bereanos na nossa igreja para examinar quando alguns pregadores sobem no púlpito ou pregadoras para pregar, para ver se esta mulher e este homem são de Deus. Cada crente deve ler, testar e compreender a palavra de Deus e os ensinos a respeito dela. O crente pode fazer assim confiantemente na certeza de que o Espírito Santo que habita em cada um de nós irá levar-nos a toda a verdade. Ou seja, se examinarmos a palavra de Deus pelas Escrituras, o Espírito Santo irá nos levar a toda a verdade. Tópico 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra de redenção, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode convencer o homem e a mulher do seu pecado, da sua vida real de estado pecaminoso. Eu posso falar, você pode falar, mas quem convence que aquela pessoa necessita de Jesus, que aquela pessoa necessita de mudança, que aquela pessoa necessita da redenção do Calvário, só é o Espírito Santo. Nós não ganhamos ninguém para Jesus, nós apenas anunciamos e pregamos. Quem ganha, quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer e persuadir, isso é observado em outras passagens do Novo Testamento, como por exemplo João 8:46, 16:8, 1 Coríntios 14:24 e Tito capítulo 1, versículo 9. E o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, Romanos 3:23, mas da incredulidade. Isso é o pecado, do pecado, porque não crê em mim. E Jesus diz que quem não crê nele já está condenado. Quando a pessoa não crê em Jesus, não tem mais jeito. Ele irá para o inferno. Porque a forma de entrar no céu é crer em Jesus, é crer na redenção do Calvário. Não há outra forma de se chegar ao céu se não for por Jesus. Muitos dizem que há vários caminhos. Muitos dizem que tudo leva a Deus. Mentira! O único caminho que leva a Deus se chama
Jesus. Não há outra porta, não há outra entrada. Se você tem esperança de um dia chegar ao céu, se um dia você quer ser salvo deste mundo, tem que aceitar Jesus. Seus guias, seus hindus, suas religiões, seus achismos, né? Não levará você a Deus. Só Jesus pode levar o homem a Deus. E o Espírito que nos torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual, de pecado, e os leva a reconhecer Jesus como seu Salvador. Tito, capítulo 3, 5. Então, o Espírito Santo é que nos convence do pecado, do nosso estado miserável de condenação. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. João 8,46. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Romanos 1, 4, Hebreus 7, 25. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo, porque ele veio para isso, né? Para consolar, para nos ajudar, para ser o paracleto, aquele que está ao nosso lado. Alguém da mesma espécie, como Jesus havia dito, né? Alguém semelhante a ele. E por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João 2, 1, 2, né? Ele é a propiciação do pecado de todo o mundo, não é só dos crentes. Todos que aceitarem Jesus terão as suas vestes lavadas no precioso sangue do Cordeiro e serão perdoados dos seus pecados. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. João 12, 31, 33 e 14, 30. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação do século. Mateus 25, 41, Apocalipse 12, 7, 10 e Apocalipse 20, 10. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. A batalha do diabo ela já foi perdida, mas ele luta. Ele é astuto e quer enganar o mais possível que for de pessoas. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Satanás está derrotado. Satanás sabe que para ele não há mais chance, né? Satanás sabe que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, mas ele quer o que? Arrastar uma grande multidão com ele. Por isso, ele continua batalhando uma batalha perdida, mas não há chance, tá? Não caia na mentira de falsos profetas e falsas religiões, como uma que tem aqui em Jundiaí, né? Tem um jornalzinho que circula e aonde eles dizem que Satanás ainda vai se arrepender, onde eles ensinam que Satanás
irá conosco para o céu. Aonde eles ensinam, porque eu tive uma professora que dizia que dentro do coração do homem habita Jesus e habita Satanás. No dela pode até ser. No meu não. No meu habita o Espírito Santo. É mentira da igreja local que Satanás será salvo. Para ele não há mais jeito. Ele é derrotado. Ele perdeu a batalha no Calvário, quando Jesus deu o brado e disse: está consumado, está feito. Subsídio teológico. Paulo nos revela que se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e realmente cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Porque quando cremos no coração, somos justificados. E quando confessamos que Jesus ressuscitou, somos salvos. Romanos 10, 9 e 10. Paulo nos garante que ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Paulo não está afirmando ser impossível aos hipócritas ou falsos mestres falarem da boca para fora as palavras de Jesus é Senhor, porque isso alguns falsos fazem. Adoradores de ídolos, né? Adoradores de demônio para enganar, falsas religiões, seitas, heresias que bate a nossa porta, eles até falam em nome de Jesus, falam até que Jesus é Senhor, mas como o pastor Ezequiel está dizendo aqui, eles falam da boca para fora. Mas quando se fala que Jesus verdadeiramente é o Senhor, ou seja, dizer que Jesus verdadeiramente é o Senhor, envolve-se em um compromisso de segui-lo e de cumprir a sua vontade, em vez de nossos próprios planos e desejos. Aí sim nós estamos glorificando a Deus e estamos dizendo que Jesus é Senhor, porque nós queremos cumprir os seus propósitos e não os nossos desejos, pois isso exige a presença do Espírito Santo dentro de nós e o coração e espíritos novos, conforme congrama Ezequiel 18, 31. Nosso próprio ser confessa que Jesus é Senhor à medida que o Espírito Santo começa a transformar-nos segundo a imagem de Deus. Ou seja, a transformação acontece no nosso interior, quando nós deixamos a ação do Espírito Santo trabalhar em nosso coração, em nossa mente, em nosso intelecto. Conclusão. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aqui aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus, de forma coletiva como as ovelhas, individualmente, e age também no mundo, no processo de salvação. Amém? Que Deus possa abençoá-lo, juntamente com a sua casa, com a sua família. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. É simples, rápido e fácil. Ao receber este link, clique para abrir. Ao lado está escrito se inscrever, clique em cima, toque o sininho, dê o link, envie aos seus amigos e irmãos em Cristo. Amém? Nossa próxima aula aqui no nosso canal do YouTube é o batismo no Espírito Santo. Amém?